Olá, queridos e amados do Pai. Começamos hoje mais uma série que nos levará a grandes perspectivas dentro do que o Senhor vai falar conosco. Dia 1º é hoje o dia que nós iniciamos quebrando as muralhas, trazendo aí várias histórias, onde nós vamos destacar com a primeira delas, Raabe. Para quem não conhece Raabe, vou trazer os temas aqui onde eu vou disponibilizar dentro das minhas redes sociais, todos os temas, tá, queridos, para vocês poderem ter acesso. O primeiro dia é hoje, que é o despertar, o momento em que a alma percebe o muro que construiu. E a gente vai entender um pouquinho sobre Raabe, tá? Segundo dia, nós vamos trabalhar aí dentro do que o Senhor vai falar conosco, tá, gente? Confrontar e rasgar. Coragem de olhar para o gatilho e romper a casca emocional. Eita, eu tô botando para quebrar, Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre despertar o momento em que a alma ela percebe o muro que construiu, tá, queridos? No terceiro dia nós vamos falar sobre render, entregar, controle, permitir que Deus ele entre nas ruínas das histórias, né? Como a de Maria, como o vaso de alabastro, Abraão no sacrifício de Isaac. Nós vamos falar no quarto dia sobre a cura, deixar o Espírito Santo tocar. O lugar da ferida, a mulher do fluxo de sangue. Gente, não é uma ministração qualquer, tá? Aqui eu vou detalhar situações em que talvez nenhuma outra ministração você vai ver isso, tá? Aqui o quinto dia, nós vamos falar sobre reconstruir, edificar uma nova estrutura emocional. Quando eu preciso me redirecionar a minha vida dentro do novo e eu não tenho estrutura. Isso aqui vai te ajudar bastante, tá, gente? Sexto dia, avançar, caminhar, livre, maduro. Nós vamos falar sobre a queda dos muros. E sétimo dia vai ser um selamento final, a vida sem muros. Vamos trabalhar a identidade madura, fé restaurada como o novo homem Cristo Jesus, em Efésios 2,14, né? Ele nos mostra a paz, o qual de ambos fez e derrubou a parede de separação, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu comprei um filtro de barro, fui abençoada com um. E nos primeiros dias, ele tem um gostinho diferente. E eu fui com tudo em cima dessa água. Jesus amado, gente do céu, é horrível. Mas depois, o gosto fica tão bom. No terceiro dia, né? Hoje é o terceiro dia. Gente, que água gostosa. Me lembrou da minha infância. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Queridos e amados do Pai, hoje nós vamos falar sobre a história central que é... Então, nós aqui vamos falar sobre Raabe, o qual morava em Jericó, uma cidade fortificada por muros muito altos que representavam a proteção física. Vamos falar sobre estabilidade social aqui, aparentemente, né? Uma segurança. Mas espiritualmente, esses muros eram símbolos de medo, pecado e autoproteção. A cidade em si, ela estava destinada, tá, gente, à destruição pelo plano divino. Mas Raabe ainda vivia dentro da ilusão de que os seus muros a protegiam. Josué capítulo 2, versos 1 e 7, tá? Eu quero deixar aqui para vocês para meditação. Então, quando Josué enviou 2 espias a Jericó, Raabe, ela percebeu algo que mudou a sua vida. Havia uma realidade maior, além, tá, gente, que os humanos podiam ver. Uma verdade que denunciava a fragilidade dos seus muros. Ela começou a perceber o que parecia seguro, que era o seu lar, o seu território,
a sua vida construída sobre ali autoproteção, uma verdade não salvaria do julgamento em que se aproximava. Então, Josué capítulo 2, versos 1 e 3, então, nos relata a seguinte situação. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens para espia. E a terra lhes disse: ide vede a terra da cidade que está habitando. Foram, pois, os homens que entraram na casa de uma mulher rameira, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então disseram os homens a Raabe: sabendo que o Senhor nos deu esta terra, porque todos os que nela habitam desfalecem diante de nós, pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis amorreus que estavam além do Jordão, e a Sete e Ai, destruindo-os totalmente. Queridos, aqui nós vamos falar sobre Josué 2, do 8 a 11, né? Eu não vou falar muito, porque senão a gente vai se estender, mas eu vou trazer aqui um pouquinho. Josué capítulo 2, versos 8 a 11. E Raabe, tendo acolhido, subiu aos 2 homens e disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que o terror de vós caiu sobre nós, e que todos os habitantes da terra desfalecem diante de vós, porque ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saístes do Egito, e também ouvindo como destruístes os 2 reis amorreus que estavam além do Jordão. Josué capítulo 2, versos 12 ao 13. Agora, pois, rogamo-vos, jurai pelo Senhor, que me fareis misericórdia e guardeis a minha vida, pois virei ao vosso favor e me salvareis da alma quando vierdes à terra. Aqui o significado espiritual de Raabe, nós vamos trazer sobre a consciência do pecado, tá? E a vulnerabilidade. Raabe, ela percebeu que a proteção que buscava dentro da cidade e dentro da sua vida passada não a salvaria. Os muros que pareciam fortes agora parecia como uma prisão. E Raabe, ela teve escolha. Ela escolheu a fé. Ela escolheu tomar a decisão consciente de romper ciclos da velha vida e escondendo os espias, colocando sob a proteção do Deus de Israel. E aqui eu trago hoje para vocês, vamos trazer aqui os muros internos da alma. Vamos lá. Os muros internos da alma, construindo com medo, pecado, autoproteção, vergonha e ressentimento e mágoas, tá? Esses são os muros internos da alma, que é construindo com medo. Agora vamos lá para o despertar, tá? Despertar, ele só acontece quando a alma ela reconhece que esses muros não protegem mais, mas aprisiona, né? Ele não protege, mas aprisiona. E Raabe nos ensina que é preciso ter consciência e coragem para olhar a sua própria vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que têm um bom emprego, têm uma estabilidade boa e a vida dela tá boa. Então ela não precisa crescer mais. Ela acha que se ela crescer mais, não vai. Para ela tanto faz como tanto fez. Então ela não tem aquela criatividade de crescimento. Para ela estagnou, ela tá ali. Mas se acontecer alguma coisa, como por exemplo uma doença que não pode tirar ela da situação, ela vai tirar ela da situação que ela está, né? Corrigindo aqui, perdão.
e vai tirar a qualidade de vida que aquela pessoa tem. Porque tudo que ela tem, ela vai recorrer a médicos, remédios. E Raabe nos ensina que é preciso ter consciência, coragem para olhar para a vida. Ah, mas pastora, não tem nada a ver a doença com a coragem. Gente, vou falar uma coisa para vocês, tá? Quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente começa a admitir as falhas, a gente começa a entregar a Deus antes que a destruição externa ou espiritual ela chegue. Esse despertar, ele é o primeiro passo para quebrar os muros da velha vida, que só acontece quando a alma ela entende que o problema está dentro dela e não fora. Tem situações, gente, que não é, tá? Ela não é uma situação muito clara de se ver, que não é uma situação que você olha e diga assim, ah, isso aqui é doença. As situações que a gente mais hoje vê diagnósticos são doenças emocionais. A população, a humanidade, em termos de emoção, infelizmente, está completamente vulnerável a muitas coisas. Por isso que, como terapeuta cristão, hoje eu posso afirmar para vocês que o selamento dessa proteção, de você ter alguém que te complete nesses termos, vai ser muito bom para você. Hoje não é mais como você tinha antigamente, pessoas que pudessem confiar, né? E assim sucessivamente. Hoje você precisa ter alguém profissional para cuidar de você, porque a vulnerabilidade dentro das suas emoções, elas não criam amplitudes, elas te aprisionam. Então, o despertar é o instante em que a alma, pela primeira vez, ela se vê diante do muro que ergueu ao longo dos anos. O muro que parecia proteger agora revela como prisão, assim como as muralhas de Jericó, firmes, imponentes, imponentes e aparentemente intransponíveis. A alma, ela constrói barreiras invisíveis para esconder a sua vulnerabilidade, como aqui havia dito. Gente, isso tem muito, tá? O medo, as feridas. Josué enviou os espias, como aqui foi lido, e eles entraram na cidade. Da mesma forma, Deus envia luz sobre os nossos muros, mostrando o que está escondido, o que precisamos enfrentar. E Raabe, como mulher que habitava a muralha, ali habitava a muralha. A mulher que habitava a muralha. Então, ela percebeu uma verdade. O seu muro não podia proteger da destruição que vinha de fora, mas a fé podia abrir as portas que o medo mantinha fechadas. Então, cada alma tem uma Jericó interna. Gente, tá muito bom isso aqui, viu? Vou dizer para vocês, muito, tá assim perfeito. As 7 séries, os 7 episódios estão assim, uma loucura. Tem muita coisa legal para vocês. Então, pessoal, fiz com muito carinho, muitas madrugadas, pedindo ao Senhor que me desse sabedoria como poderia trazer para vocês aqui de uma forma ampla a libertação e mais clara, tá, gente? Dentro de historinhas que vocês podem aí não se confrontar, mas amenizar e entender com mais clareza. Então, pessoal, cada alma tem a sua Jericó interna. Então, uma fortaleza, ela é construída com vergonha, com culpa, autoproteção e ressentimentos. O despertar, ele é perceber. O despertar é quando você percebe que por trás do muro existe uma promessa, uma vida que Deus, ele deseja
entregar. Então, os espias enviados por Deus é a consciência que toca o coração. O rabasto de camanaya show. A voz interior que diz: olhe para aquilo que você construiu. Ei, olhe para aquilo que você construiu, que você está construindo. Veja a verdade. Raabe, ela ignorou a verdade. Ela não ignorou a verdade, tá, gente? Ela não ignorou a verdade, corrigindo aqui. Ela não ignorou, tá, pessoal? Ela reconheceu o perigo e escolheu agir. Quantos muros permanecem intactos porque temos medo de olhar, de admitir, de confrontar a nossa própria realidade? O despertar, ele é doloroso, mas ele é necessário. É quando você começa a perceber que cada tijolo erguido, cada ressentimento, cada mágoa, cada escolha de autoproteção construiu um muro que nos separa de Deus, do próximo, né? Do próximo é que nós mesmos, né? Do próximo de nós mesmos, aqui corrigindo. Então, Josué e os espias nos mostram a estratégia de Deus é nunca ignorar os nossos muros. Nós precisamos reconhecer nossas falhas, gente. Ele nos envia sinais, Deus nos envia oportunidades e pessoas que revelam onde as nossas fortalezas internas são. Na verdade, a vulnerabilidade, ela fica camuflada. Sabe? Ela começa a trazer nomes, desculpas, porque o despertar ele não é apenas perceber que existe um muro, mas é compreender que Deus nos chama para agir, para abrir a porta da fé, nos conectar ao impossível. E Raabe, ela decidiu esconder os espias e colaborar com a promessa. Ela teve a coragem de ver além das muralhas, de tomar uma decisão que muros do seu destino. Então, assim também a alma, quando ela desperta, ela deve escolher não permanecer passiva diante do seu muro emocional. Não permitir que o medo ou a dúvida definam o seu caminho. Porque cada tijolo que parece sólido é uma memória, é um trauma, é uma ferida não curada. Porque o despertar, ele nos coloca diante da decisão. E aí você continua sendo refém do que construiu. Ou permitiu, né, que Deus ou permitiu que Deus te revele o que está além. Então Deus, ele conhece cada muro, cada medo, cada resistência, porque o despertar aqui é quando nós percebemos que a nossa autoproteção, tá, se tornou prisão. A nossa resistência e a vulnerabilidade, a resistência à vulnerabilidade, ela impede a entrada da graça. Por quê, pastora Raabe aqui? Ela nos dá um exemplo muito, 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 muito forte, tá? Que nós devemos aprender a discernir. Quais são as portas internas, pastora, que eu preciso abrir para que a promessa se cumpra na minha vida, em nós, melhor dizendo, né? Eu também estou aprendendo aqui. O muro, queridos, ele não é apenas externo, ele é interno. O medo do novo, né? De amar, de perdoar, de aceitar, de acreditar, de confiar. A dor antiga que nos fez construir fortalezas ao redor do coração, mas insiste, né? Aí insiste em ficar. Mas assim como Raabe escolheu a fé, nós somos convidados todos os dias a perceber que nossos muros, eles podem ser derrubados, eles podem sim quebrar pelo poder de Deus, porque o despertar é uma revelação de consciência, de você ver a realidade do muro que você está construindo sem você se iludir, sem você se justificar, sem você negar. É você reconhecer que o isolamento, a autoproteção e a desconfiança te mantém presa.
gente, admitir que precisamos da intervenção do Senhor Jesus para atravessar o que já construímos, porque cada muro emocional também é um convite à fé, porque só Deus ele pode nos conduzir para a liberdade além da barreira. O despertar, né? Ele desperta a coragem. Ele dá discernimento, a humildade, né? Tem pessoas que conversaram comigo hoje que falaram assim, você tá afiada. Eu gosto quando eu tô assim, porque eu fico mais incisiva, eu fico mais assertiva nas palavras. Eu não gaguejo tanto, não me perco tanto, porque eu entendo que eu preciso sentir o impacto da minha própria construção. Eu preciso perceber, mesmo sem olhar para o muro. Eu não posso olhar para o muro, né? Mesmo vocês não me vendo aqui, mas eu preciso derrubar todos os dias, né? Como matar um leão todos os dias. Eu preciso derrubar um muro todo dia. Porque o espia, quando ele foi enviado por Deus, ele nos lembra, há uma vida além da muralha. Mas é preciso ver e decidir. E Raabe, ela viu e decidiu. Ela agiu, queridos. A sua ação foi baseada na fé, na percepção, sabe? Do que realmente importa. O despertar, ele nos convida nessa mesma escolha a perceber e decidir quando a alma ela desperta para sentir o peso de cada tijolo. Vamos trazer aqui a mágoa. Ressentimentos, medos, orgulho, né? Que ergueu o orgulho. Eita Deus me quebrou muito nessa parte do orgulho, sabe? Mas além de sentir isso tudo, nós também precisamos ter a esperança de que Deus, ele conhece cada ponto frágil que nós temos, cada espaço oculto que tentamos trazer, cada tijolinho escondido, sabe? Para construir as muralhinhas perigosas. Então, o despertar aqui para você é perceber que o muro, embora forte aos seus olhos, aos olhos humanos, ele é vulnerável ao poder do Senhor. É quando nós reconhecemos, eu construí isso. Eu preciso entregar aquele que pode derrubar. Porque cada história bíblica que envolve muralhas nos ensina o quê? O homem planeja, mas Deus direciona. Aqui vem os atos proféticos, tá, pessoal? O muro, ele parece até invencível, né? Mas a fé é mais forte. O despertar nos coloca diante da realidade que nós mesmos é impressionante, né? De nós mesmos. Ele nos coloca diante da realidade de nós mesmos e da possibilidade de transformação. E Raabe viu que a muralha, ela não era o fim. Ela era um ponto de encontro entre o medo e a fé. Entre o passado e a promessa. Eita Deus está falando aqui. Despertar é permitir que a alma, os sentimentos vejam a sua própria prisão. Ela deseje a liberdade. O momento em que a alma deseja a liberdade é em Cristo, aí começa o confronto entre a carne e o espírito, né? Porque a gente começa a construir muros e a gente não precisa perceber, né? A gente não precisa perceber, porque tá muito o quê? Cômodo. Aí Deus começa a derrubar, Deus começa a mexer nas feridas. Aí a gente começa a perceber pelas experiências, pela existência primeiro, né? Então o despertar, ele nos faz perguntar, quais são os muros que separam Deus do amor, da alegria, da minha própria paz? Quais são os muros que separam Deus do amor, da alegria e da minha própria paz? É doloroso, sim, mas assim, porque Deus, ele não passa a mão na ferida, ele raspa a ferida, né? Por isso que é necessário ter a consciência da prisão que você está. É necessário você dar o primeiro passo para a liberdade, para a libertação, porque cada tijolo emocional é um convite à entrega, à oração, à reflexão dentro da palavra, à coragem. Porque Raabe, ela teve medo, mas ela escolheu a fé, né?
Então a alma, ela desperta reconhecer o medo, mas ela escolhe ver além. Despertar, queridos, é abrir os olhos para a própria realidade sem culpa, sem julgamentos, apenas com percepção clara. É admitir que houve sim construção equivocada, mas que há oportunidade de reconstrução futura. Olha que chique! Então, o muro, ele é testemunha da nossa história, da nossa dor, da nossa tentativa de autoproteção, sabe? Sabotagem. Auto se sabotar. Mas eu preciso despertar. Isso significa o quê? Que nós estamos prontos para olhar, para reconhecer, para iniciar a transformação. E quando eu entendo isso, eu começo a perceber que, apesar do passado e das feridas, a promessa de Deus está à minha frente. O despertar é a primeira chama da libertação. Quando a alma ela entende que o muro que ela construiu não é invencível, gente, é um momento de coragem, é um momento de decisão. E é aí que eu começo a abrir a porta interna, a ação de Deus. Porque Raabe, aqui, ela nos ensina que mesmo diante desse muro sólido, mais sólido, a fé encontra brechas, encontra caminhos, traz libertação e desperta aí a perceber que podemos sim escolher permanecer prisioneiros ou entregar cada muro à intervenção divina. Então pense muito bem, porque cada alma aqui que está ouvindo esse áudio, ela precisa despertar, ela precisa enxergar os muros, né? Para que ela possa entender os seus limites, para que ela possa reconhecer os seus medos, para que ela possa se colocar diante de Deus com coragem, para que ela possa olhar mais ainda dentro dela e perceber onde ela precisa de libertação, onde ela precisa de transformação, onde precisamos da graça para que o muro que construímos possa cair. Então, despertar aqui desse primeiro dia é a porta da esperança. É o primeiro passo rumo à liberdade. É a percepção. Por exemplo, aqui, tá tão bom, né, gente? Mas a gente tá quase acabando. A percepção de que a mudança, ela é possível. Sim, porque a intervenção divina, ela é necessária. É o momento de dizer assim, Senhor, eu vejo o muro. E eu levarei, Pai, eu levarei. E eu me levantarei para o novo recomeço. E eu levarei a minha vitória em nome de Jesus. Então, a minha limitação, eu estou pronta para que o Senhor faça algo novo em mim. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Louvado seja Deus, glorioso Deus e eterno, maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Eu quero te agradecer, te engrandecer por esse momento maravilhoso, por estar aqui, Senhor, com cada um dos teus filhos, Pai. Tu és o Criador, sustentador da nossa vida, Senhor, o Deus que nos sustenta diante desse momento, Pai, do nosso coração aberto e espírito desperto, nós possamos reconhecer aqui, Pai, que construir muros ao nosso redor, Pai, é perigoso, que há medos, que há orgulho, que há mágoas e autoproteção. Pai, neste momento nós confessamos que muitas vezes nós usamos esses muros para nos esconder da verdade, para fugir, Senhor, do pecado, da nossa responsabilidade, assim como Raabe, diante das muralhas de Jericó. Nós também precisamos enxergar os nossos próprios muros e perceber, Pai, que eles não nos protege jamais, mas peço ao Senhor e clamo, Senhor, nessa tarde, que a tua luz, ela possa penetrar em cada canto da nossa alma, que ela possa revelar o que está em oculto, que ainda não se concretizou, a minha transformação e as minhas vitórias. Senhor, me mostra cada tijolo que ergui em vão, cada defesa que me afastou do Senhor, do verdadeiro propósito que o Senhor tem para a minha vida. Me perdoa pelos momentos em que ignorei a tua voz, Pai.
Senhor, neste momento, Pai, peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê força, coragem, para que possamos derrubar todas essas barreiras que nos impedem de perceber a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, desperta em nós a consciência plena do nosso pecado, não para que a gente possa se condenar, mas para que a gente possa ser liberto. Nos ajuda a reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, a nos entregar, Pai, a cada momento, Pai, dentro das Tuas mãos. Senhor, nos dê a coragem para olhar para dentro de nós e enfrentar os medos, as feridas e tudo que tem tentado, Senhor, contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família. Transforma, Senhor, a vergonha em humildade, o medo em fé, o isolamento em entrega ao Teu amor. Que nós possamos aprender como Raabe, escolhendo a fé em vez de conforto ilusório do muro. Que nós possamos, Pai, construir dentro de nós, Pai, a verdadeira revelação diante daquilo que o Senhor tem nos dado, a oportunidade de se libertar, de curar, de reconciliar contigo. Pai, nos ajuda a perceber que a destruição, que, Senhor, que tem por fora, é menor do que já habita dentro de nós. Nos liberta, Senhor, das correntes invisíveis, das que nos mantêm presos ao passado, as nossas escolhas equivocadas. Renova, vai renovando a nossa mente, vai purificando o nosso coração, fortalecendo a nossa alma, para que, em nome de Jesus, a gente não possa temer, mas possamos despertar, que nós consigamos, Pai, entregar tudo aquilo que nós tentamos controlar, confiando plenamente na Tua soberania. Senhor, nós escolhemos abrir as portas internas à Tua ação, permitindo, Senhor, que a Tua presença, Senhor, neste momento, transforme o nosso interior, que cada pensamento, cada sentimento, cada lembrança, cada purificação, nós sejamos guiados pela Tua verdade. Pai, nós nos rendemos, nos colocamos diante, Senhor, da Tua presença, Pai, e pedimos que o Senhor leve além dos muros que construímos. Ajuda-nos a discernir, Pai, onde nós precisamos de libertação, onde devemos permitir, Pai, que a Tua mão trabalhe com paciência, que nós possamos despertar na nossa alma, seja profundo, contínuo, Pai, nós possamos nos render e que nenhum muro permaneça intacto. Senhor, nos ensina a caminhar, Senhor, na Tua palavra, deixando que cada revelação seja a fonte de mudança real. Senhor, nos revela, purifica o nosso coração. Senhor, remove cada barreira que impede que nós possamos viver plenamente, Pai, na Tua presença. Porque nós confessamos e reconhecemos e nós nos arrependemos, Pai, sabendo que Tu és o Deus fiel para perdoar, para restaurar a verdade sobre nós. Pai, nós não queremos mais viver, Senhor, dentro de uma situação ilusória, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo venha tocar cada canto da nossa vida, trazendo entendimento, cura, libertação. Vai renovando, Senhor, a nossa coragem, vai renovando, fortalecendo a nossa fé, nos dê discernimento para não voltar aos velhos caminhos, que nós possamos, Pai, a partir de hoje perceber os nossos muros internos e escolher entregar cada tijolo nas Tuas mãos, Pai. Senhor, desperta a nossa alma, que ela seja real, que nós possamos, Pai, sermos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sinceros contigo, sem engano sobre as nossas limitações. Nós Te pedimos, Pai, nos guia, Pai, nos dê a liberdade completa, como Raabe foi guiada pela Tua providência. Enche o nosso coração de esperança, a nossa mente de sabedoria, a nossa alma de paz, para que nós possamos exercer com entendimento o nosso destino, a nossa jornada, Senhor, o que o Senhor tem para nós dentro do nosso chamado. E que cada decisão nossa seja, Senhor, baseada na fé, sem medo, sem Senhor, sem olhar para trás,
mas em obediência, não em autoproteção. Pai, obrigada, porque o Senhor nos mostrou a verdade através da tua palavra. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de estar na tua presença. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor vive, eternamente vive. E o Senhor é fiel, é o nosso refúgio, é a nossa libertação. Em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Gente, essa palavra ela é maravilhosa. Foi uma revelação que o Senhor me deu. Eu estava aqui pensando o que eu ia fazer, sabe? Não hoje, há dias atrás, sobre os meses, os meses consecutivos. Eu quero trazer aqui o livro de Salmos que eu escrevi, que está na Amazon. Eu quero trazer o livro de Salmos, o quão potentes são esses... A gente, vocês não tem noção que é o livro de Salmos. Toda a Bíblia, é poderosíssima. A palavra do Senhor é extremamente linda. Eu quero trazer, sim, já estou em oração e temos aí maratona bíblica. Eu resumi em 51 dias, provavelmente na segunda-feira está de volta. Gente, um abração no coração de todos e não esqueça de compartilhar, de falar com alguém, dizer assim, essa palavra aqui é para você. Isso é libertação, é cura e transformação. Principalmente quando a gente quer muito uma bênção e a gente não sabe como agir. A gente precisa primeiro reconhecer os muros internos, para depois Deus começar a trabalhar dentro de nós. É assim que Deus faz. Ele só trabalha quando a gente permite. Um abraço no coração de todos. Fiquem com Deus.